Eu quero cumprimentar a todos nessa manhã com a graça e com a paz do Senhor. Amém, meus queridos? Essa é uma manhã muito especial para todos nós. Hoje é um dia em que se comemora o Dia das Mães aqui no nosso país e a nossa igreja, ela nunca se esquece disso, do valor, da importância que a mãe tem no propósito maior de Deus. Cada vez que a gente ministra aqui, particularmente nesse dia especial que é o Dia das Mães, há sempre uma mensagem, uma fala da parte de Deus, deixando claro o papel, a importância que essa pessoa tão especial, que essa pessoa tão extraordinária que é você, tem, não apenas no projeto maior de Deus, mas como significado nas vidas de cada um de nós. As mães que estão presentes aqui nessa manhã, os nossos parabéns aí, que Deus abençoe vocês, Deus continue fortalecendo, sustentando e auxiliando cada uma nesse árduo, mas ao mesmo tempo gratificante ministério de dar vida a alguém, de sustentar alguém. Deus escolheu você para isso. Que bom que você cumpriu o seu ministério e é por causa disso que todos nós estamos aqui. Às mães que nos acompanham também de suas casas, que Deus abençoe vocês. O nosso desejo é que a graça e a misericórdia possam alcançá-las aí, junto com as suas famílias. A minha querida mãe, que, se não me acompanha agora, possivelmente deve ouvir essa ministração também. O meu beijo, meu desejo aqui que as bênçãos continuem sendo derramadas sobre a sua vida, minha demonstração de amor e gratidão. Eu quero fazer a leitura com vocês da palavra. Nós estamos aí na nossa série, através da Bíblia, livro por livro. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Miqueias. Eu prometo para vocês que hoje eu não vou alongar muito a minha ministração. Eu vou tentar ser o mais sintético possível aqui. Tentar dispensar vocês um pouquinho mais cedo hoje, porque deve ter um almoço gostoso lá nas casas de vocês e filhos, e as pessoas que ficaram preparando lá devem ficar chateadas comigo se vocês chegarem depois que a comida já estiver à mesa, não é? Então a gente vai encurtar um pouco aqui a ministração, não vai prejudicar. Deus fala e fala de diferentes maneiras, e o que a gente precisa de fato é estar com o coração e o ouvido atento, inclinado para escutar a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Miqueias. Nós estamos dando sequência aí à nossa série de estudos através da Bíblia, livro por livro. Miqueias é onde eu quero ler com vocês hoje. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 6, Miqueias capítulo 6, e os versos que nós leremos são os versos de 6 a 8. Miqueias, capítulo 6, versículos de 6 a 8. Miqueias 6, versículos de 6 a 8. A palavra do Senhor diz o seguinte: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, então, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o seu Deus? Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos usar esse trecho aqui de Miqueias para a nossa reflexão nessa manhã. Como eu disse, nós estamos dando a nossa sequência, a nossa série de estudos no Antigo Testamento, através da Bíblia, livro por livro. Miqueias, que é esse livro que a gente vai compartilhar rapidamente com vocês nessa manhã, ele é um referencial importante, importantíssimo, nessa série de estudos que nós estamos fazendo, porque ele vai marcar exatamente a primeira metade daqueles livros que nós geralmente conhecemos como profetas menores, que na realidade são os últimos 12 livros do Antigo Testamento. Então, os profetas menores são os últimos 12. Miqueias, ele está aí como o 6º livro, ele marca a primeira metade desse bloco de 12 livros.
E esse lugar que Miqueias ocupa aqui é um lugar importante, por quê? Porque são 12 livros, esses 12 livros são divididos em 2 blocos, 6 e 6, e esses blocos têm características importantes. Eu disse para vocês aqui, quando nós iniciamos o estudo sobre os profetas menores, que o primeiro bloco ele se caracteriza, dentre outras coisas, pelo fato de os livros não serem colocados em ordem cronológica, mas de eles serem organizados de maneira que cada profeta ele vai ressaltando alguma qualidade, ele vai ressaltando alguma característica daquilo que Deus é. E, de acordo com as muitas reflexões que nós já fizemos até aqui, a gente percebe que os profetas eles transitam sempre, na via do pecado do povo, na via do juízo iminente da parte de Deus, na via da chamada para o arrependimento, e sempre, por pior que seja a condição em que o povo esteja vivendo, existe sempre uma última palavra, uma fresta de luz na situação de trevas em que o povo de Israel ou o povo de Judá se encontra, que é Deus chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo à conversão, chamando o povo a efetivamente tomar uma postura diante dele. Então, os 6 primeiros livros, além de não estarem na ordem cronológica, eles têm uma característica, que é o fato de que todos esses profetas, eles viveram no período que a gente chama de pré-cativeiro. Nenhum desses 6 profetas aqui, eles viveram depois que os cativeiros aconteceram. Quando a gente foi tratando sobre a história de Israel, desde os livros históricos e tal, nós vimos que o povo de Deus vivenciou no Antigo Testamento 2 cativeiros. O primeiro dos cativeiros foi o cativeiro assírio, que aconteceu em 722 a.C., Esse cativeiro foi um cativeiro direcionado ao reino do norte. Em 722, a Síria invadiu o reino do norte, levou todo mundo cativo, espalhou a todos, e depois, lá pelo ano 600 e alguma coisa, 580, tem um segundo cativeiro, que é o cativeiro de Judá. Mas é importante falar disso aí, por quê? Porque esses 6 primeiros livros são livros escritos num período mais ou menos de 100 ou 150 anos, foi o período que esses 6 profetas ministraram, entregaram a mensagem de Deus. E o que é interessante em relação a isso é que todos eles sem exceção, chamaram a atenção do povo de Israel para os seus pecados, falaram de um juízo iminente da parte de Deus, que estava para se manifestar, que esse juízo ele viria na forma de cativeiro. E o fato de esses 6 profetas, eles ministrarem antes que esse cativeiro efetivamente ocorresse, ele mais uma vez ressalta uma verdade que eu sempre tenho compartilhado com vocês e que os profetas não cansam de dizer para a gente, que Deus é justo, isso é inegável, que a justiça de Deus ela é implacável, que ela realmente vem, que a gente não tem como fugir dela, mas que Deus não tem prazer, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer no exercício do juízo, Deus não tem prazer em punir, Deus não tem prazer em condenar. Por piores que sejam as situações que as pessoas vivam, e os profetas até aqui mostraram isso para todos nós, o fato é que Deus está sempre, apesar da nossa incredulidade, apesar da dureza do nosso coração, apesar da frieza do nosso coração, apesar do nosso distanciamento, apesar da profundidade do pecado em que o povo muitas vezes se encontra, Deus está sempre disposto a dar uma nova chance, está sempre disposto a dar uma nova oportunidade. Isso a gente viu em todos os profetas. Isso nós vimos no caso do último profeta estudado há 15 dias atrás, que foi Jonas. Nós falamos sobre ele. E em Jonas a gente viu assim da forma mais planificada possível, vou usar essa expressão aqui, a disposição de Deus de dar mais uma chance, de dar mais uma oportunidade ao seu povo. Quando Deus poupa a grande cidade de Nínive, e não poupa porque havia uma mensagem de salvação, só havia uma mensagem de juízo contra aquele povo. Quando Deus decide poupar aquela cidade, não destruí-la, dar a ela pelo menos mais uns 100 ou 150 anos de possibilidade de existência, Deus fez isso para salvar Nínive, fez isso para mostrar que a graça um dia alcançaria todos os gentios, todas as pessoas um dia seriam alvos da graça de Deus. Mas muito mais do que ensinar Nínive ou ensinar um povo, que depois acabou pecando de novo, se afastando de Deus, e um dia Nínive foi destruída de fato.
Mas através do livramento que Deus deu a Nínive, Deus quis mais uma vez ensinar a Israel uma lição preciosa. Eu disse aqui o livro de Jonas, que foi o último que nós trabalhamos, ele tem 4 capítulos. Só um capítulo é que fala sobre Nínive e salvação. 3 capítulos falam sobre judeus. No primeiro capítulo, um judeu fujão, que representa todo Israel, um judeu rebelde. No segundo capítulo, um judeu debaixo de juízo, no ventre de um grande peixe, sendo chamado ao arrependimento, que responde de alguma forma a esse chamamento de Deus. Um quarto capítulo, um judeu que está muito interessado com a sua própria honra, que está muito interessado com o seu próprio bem-estar e que não está nem aí para os outros. A vida de Jonas, a representação daquilo que Jonas é, um retrato exato daquilo que Israel era nos seus dias. E eu fiquei pensando, acho que até falei com o Lípio, com alguém aqui depois da ministração, na última vez que estive com vocês, como para Jonas esse negócio deve ter sido difícil, né? O livro termina com uma pergunta: você ficou com dó de uma boboreira, eu não deveria ter pena desse pessoal, que nem sabe discernir entre a mão direita e a esquerda? O livro termina com uma pergunta sem resposta. Mas o que é extraordinário é que a resposta à pergunta do último versículo é o próprio livro. E a gente sabe que o livro é escrito depois. Primeiro Jonas vive a experiência, toda a experiência. E só algum tempo depois é que Jonas começa a pensar na experiência que teve para fazer o registro da experiência em forma de livro. Talvez você nunca parou para pensar isso. Eu estou falando de Jonas porque Jonas e Miqueias estão diretamente relacionados, e eu vou mostrar isso. Talvez você nunca parou para pensar nesse detalhe. Jonas foi o autor de Jonas. Aí você fala, mas mesma coisa de você falar que Isaías foi o autor de Isaías e que Miqueias foi o autor de Miqueias, é claro isso. Eu sei que é claro. Dizer que Jonas foi o autor de Jonas, do livro, isso não impressiona você. Mas você sabe o que significa Jonas escrever o livro de Jonas? Porque o que a gente tem lá no livro? Não é a biografia do indivíduo? Você sabe o que significa uma pessoa escrever a respeito dela mesma, tirando a máscara, rasgando o coração, mostrando toda a fragilidade humana, colocando essa fragilidade que está inflamada para fora, para todo mundo enxergar isso? Você já viu que as pessoas não fazem isso? Quem escreve biografia, e a memória, ela ajuda muito nisso, ela é sempre seletiva, ajuda a pessoa a lembrar só de coisa boa. E quando acontece uma coisa ruim, é porque tem uma coisa melhor, então o ruim aparece aí na história. Mas olha o livro de Jonas. Ele está falando sobre uma pessoa que recebe uma mensagem, que é rebelde, que tenta fugir, que fica 3 dias existindo no ventre de um peixe, que está doido para ver Deus matando gente, derramando juízo. Para Jonas escrever o livro dele, para Jonas expor toda a sua intimidade, para Jonas expor toda a sua experiência com Deus, ele precisou primeiro entender essa experiência, ele precisou primeiro vivenciar isso, experienciar isso na pele, ser transformado por essa experiência. Isso é que é extraordinário, porque agora, à medida que o Jonas, que escreve tudo aquilo ali, escreve o que está escrito lá, ele está escrevendo como um novo Jonas, um Jonas convertido, um Jonas que finalmente teve a visão humana transformada, um Jonas que agora consegue enxergar as coisas na ótica divina. Uma pessoa que é capaz de se expor e que é capaz de testemunhar, como nosso irmão disse que um dia vai dar um testemunho aqui de quem eu era. Eu era esse profeta rebelde, eu era esse profeta turrão, eu era esse profeta que só estava interessado nos seus próprios, na sua própria vontade, no seu próprio bem-estar. Eu era esse profeta que estava preocupado com a sua própria honra e que não estava nem aí para Deus, nem aí para a palavra de Deus, nem aí para os interesses de Deus. Mas depois de passar, depois de vivenciar todas essas experiências, Deus me fez uma pergunta, eu refleti a respeito dela, e a conclusão a que cheguei é que Deus é Senhor, Deus é soberano, absoluto, e a nossa vida só tem razão de ser se a gente viver ela de acordo com o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Foi isso que Jonas entendeu.
Quando ele escreve o livro, e agora Israel, o reino do norte, tem acesso ao material dele, sabe o que acontece? Deus está batendo na cara do povo de Israel, Deus está batendo no rosto deles, na face deles, dizendo: olha para Jonas, é isso que vocês são, é nessa condição em que vocês estão, esse é o estado de vocês nesse momento. Esse homem, através de suas atitudes pessoais, ele está refletindo aquilo que vocês são. Agora, Deus fecha a coisa dizendo: apesar de toda essa rebeldia de vocês, Jonas aprendeu a lição porque ele viu que Deus é misericordioso. Ele declarou isso: eu sei que o Senhor é misericordioso. E o que isso dizia para Israel naquele tempo? Arrependam-se, arrependam-se. Jonas falou, o povo não deu ouvidos. E aí vem Miqueias como o último profeta dessa época, o último profeta desse período, chamando novamente a atenção do povo para os mesmos problemas. Veio Oséias, falou, não adiantou. Veio Amós, falou, não adiantou. Vários profetas, Obadias veio, falou, não resolveu. Deus foi levantando pessoas, falando esse Israel, falando de diferentes maneiras, falando através da ministração da palavra, falando através da teatralização da vida, como foi o caso de Oséias. Através de 5 profetas, Deus falou ao povo, dizendo: o juízo está às portas, arrependam-se, convertam-se. Mais de um século, Deus levantando profetas, madrugando e falando ao seu povo. E o coração endurecido, e os olhos fechados, e os ouvidos tapados para dar ouvidos àquilo que Deus tinha a dizer. E de repente um desses últimos profetas se levanta, que é Miqueias, esse profeta que nós lemos aqui um trecho das Escrituras, vinculadas ao livro dele. Esse é o último desses 6 profetas aí que falam a respeito do juízo de Deus. O próximo profeta que nós formos tratar já é um profeta que vem depois que o primeiro cativeiro acontece. Depois da última fala que Miqueias traz ao povo de Israel, e aí ele vai descrever de que maneira Israel e Judá se encontram aqui no seu livro. Aí finalmente o juízo inevitável, que por cerca de 150 anos Deus foi protelando, chamando atenção, protelando e avisando, protelando e dando chance e oportunidade. Finalmente esse juízo chegou. Mas versículo 1 desse livro de Miqueias, é importante a gente fazer sempre a leitura do primeiro versículo, porque é aí que a gente percebe quem é o personagem, quem é a pessoa que é chamada por Deus para ministrar. E eu já disse para vocês que os nomes dessas pessoas sempre trazem uma mensagem da parte de Deus para o ministério dessas pessoas e para o povo em particular. Então, capítulo 1, versículo 1, nós temos palavra do Senhor. Então, o livro já começa dizendo isso. Isso é palavra de Deus, essa mensagem veio da parte do Senhor. Isso não é o que um personagem pensa a respeito de uma situação em que o povo está vivendo, mas é a palavra de Deus. Palavra do Senhor, que veio a Miqueias. Aqui o nome do profeta é apresentado, Micaiahu, é o nome desse indivíduo aqui, desse profeta no hebraico. A palavra Micaiahu, ela é uma pergunta na realidade, tem uma partícula no hebraico não tem o ponto de interrogação, como a gente tem no português, né? Você vai fazer uma pergunta, no final você coloca um ponto de interrogação. No texto hebraico não existe ponto de interrogação, mas existe uma partícula que, quando ela é colocada no início de uma palavra, a partícula por si só já indica que, dali por diante, nós temos uma pergunta. E o nome do profeta Miqueias, ele já começa com essa partícula interrogativa, e o nome desse profeta por si só já é uma pergunta. Miqueias significa quem é semelhante ao Senhor. Quem é semelhante a Ele? Quem é semelhante a Yahvé? Quem é semelhante a Adonai? Quem é semelhante ao Senhor? É o significado do nome de Miqueias. E, de novo, o nome é importante por quê? Aí é apresentado o tempo em que Miqueias viveu, né? Miqueias morastita, esse morastita aqui é da cidade em que ele nasceu e viveu, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre
Samaria e Jerusalém. Então, aqui está bem descrito o tempo em que Miqueias foi chamado para ser profeta. Ele foi chamado no período de 3 reis, de Jorão, de Acás e de Ezequias. Esses 3 reis são reis, ou foram reis de Judá. Ezequias, em particular, é um rei que nós conhecemos bastante, porque no período, na época de Ezequias, houve um grande avivamento da parte de Deus. E Judá, inclusive, foi poupado do juízo de Deus por causa do avivamento que aconteceu na época de Ezequias. Então, o nosso irmão aí, Miqueias, ele é chamado por Deus na época desses reis de Judá, e é dito aí que a palavra que ele tem a compartilhar é uma palavra que ele viu. Então, nós já dissemos para vocês que algumas vezes Deus falava ao profeta só através da fala mesmo, o profeta escutava a voz de Deus. Outras vezes Deus falava ao profeta e mostrava visões a ele. Essas falas que a gente tem aqui nos 7 capítulos do livro de Miqueias, elas são falas que resumem visões que Miqueias teve a respeito do destino de Israel como um todo. E é dito aqui de forma clara no versículo 1 que ele é chamado para entregar uma palavra de Deus para Samaria. Samaria é a capital do Reino do Norte. É a capital sobre a qual a maioria dos profetas menores que nós já estudamos aqui levou as suas mensagens chamando a atenção do povo para arrependimento, para a conversão. Mas é dito aqui que a fala de Miqueias, ele é um profeta do Reino do Sul, também é uma fala direcionada para Jerusalém. Então, Miqueias é alguém que se levanta em nome de Deus. Miqueias é alguém que, quando aparece no cenário, já causa impacto nas vidas das pessoas. Quando ele aparece para ministrar, alguém já fica incomodado com o próprio nome dele. O nome dele já é um desafio. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? E por que é importante um nome como esse? Porque tanto Samaria quanto Jerusalém, tanto Judá quanto o Reino do Norte, nesse período, nessa época em que Miqueias é chamado para profetizar, estavam vivendo em pecado, estavam vivendo em transgressão, estavam vivendo em desobediência, estavam vivendo em aberta rebelião a Deus, estavam vivendo na prática da idolatria. Obviamente que a gente não tem tempo para fazer isso, mas eu recomendo você a fazer a leitura nessa semana ainda do livro de Miqueias, para você associar com algumas coisas que eu vou compartilhar com você aqui agora. Mas do versículo 2 por diante, o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Miqueias mostram isso para a gente com bastante clareza. Deus coloca a palavra na boca do profeta e diz exatamente para o povo, tanto para Samaria, Reino do Norte, quanto para Judá, Reino do Sul, por que o profeta está sendo levantado. E aí uma série de pecados e transgressões são apresentadas aqui. Grande parte desses pecados e transgressões estão relacionados à injustiça social. O povo abandonou o pobre, o povo abandonou a viúva, o povo fraudou o peso certo, a medida certa, os ricos estão espoliando os pobres. A injustiça. Aquela injustiça que a gente viu lá na época de Amós, que Amós falou, não é, sobre o Reino do Norte, dizendo que os ricos espoliavam os pobres e vivia aquela situação toda. A gente até falou de Amós aqui como o profeta da justiça social, né, porque ele foi levantado em nome de Deus para chamar a atenção das pessoas em relação a isso. Vocês oprimem o pobre, oprimem a viúva, as jovens de vocês são prostitutas, as mulheres adúlteras, os homens adúlteros. Vocês vivem na perversidão, vocês vivem no pecado. E é interessante que, se a gente faz a leitura dos 3 primeiros capítulos aqui de Miqueias, nós vamos perceber que ele repete essas mesmas coisas. Há 150 anos, Deus está levantando profetas, enviando ao Reino do Norte, enviando ao Reino do Sul, com a mesma fala, com a mesma palavra, chamando a atenção do povo para os seus pecados, chamando a atenção do povo para as suas transgressões, chamando a atenção do povo por causa da injustiça que eles praticam entre eles mesmos, chamando a atenção do povo por causa da rebelião, da desobediência, do fechar os olhos e os ouvidos à mensagem de Deus, chamando a atenção do povo por causa da idolatria. Há 150 anos, profetas vão sendo chamados e enviados. E aí nós temos aqui, entre os profetas menores, o Miqueias como o último desses profetas, que mais uma vez se levanta para falar ao Reino do Norte e ao Reino do Sul. E é muito interessante que o Miqueias está falando aqui aos dois, né, ao Reino do Norte e ao Reino do Sul. Nos menores que a gente já discutiu aqui, a gente viu muita época de Jeroboão II, o pecado daquele povo, e profeta sempre falando. Parecia que o Reino do Sul, Judá, Jerusalém, parecia que estava todo mundo em paz lá e vivendo bem.
Mas isso não é fato. O próprio capítulo 1, 2 e 3 de Miqueias aqui vão mostrar que os mesmos pecados de Samaria, eles estavam sendo reproduzidos em Jerusalém. Os mesmos pecados do reino do norte estavam sendo reproduzidos lá no reino do sul. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul estavam debaixo do juízo de Deus, estavam debaixo do castigo divino. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul estavam debaixo de ameaça. A palavra da parte de Deus, que Deus enviaria aos inimigos para levá-los cativos, essa palavra se aplicava, e aqui em Miqueias isso é claro, tanto ao reino do norte quanto ao reino do sul. E aí a gente vai perceber uma coisa extraordinária em relação ao impacto que esse profeta teve nesse tempo, nessa época, nesse período. Ele está vivendo aqui mais ou menos, ministrando o seu ministério entre 730 e 720, a última década que antecede o cativeiro. O cativeiro aconteceu em 722 a.C. Então, ele está profetizando aqui, entregando a sua fala, em 730, 8 anos antes que os assírios invadissem o reino do norte e acabassem com tudo. 8 anos antes do juízo final efetivamente se manifestar, Deus levantou o profeta Miqueias e enviou o profeta. Quem é semelhante ao Senhor? Por que vocês continuam se distanciando, se afastando dele? Por que vocês continuam nos pecados de vocês? Por que vocês teimam em não ouvir a voz do Senhor? Quem é como ele? Deus poderoso para trazer juízo, mas ao mesmo tempo Deus poderoso para exercer misericórdia, que tem prazer em exercer misericórdia. Quem é como o Senhor? Tem um texto no livro de Jeremias, um versículo, 2 versículos, eu quero convidar você a fazer a leitura comigo. É Jeremias capítulo 26, versículo 18. Jeremias é um profeta que viveu muito tempo depois de Miqueias. Jeremias é um profeta do cativeiro do reino do sul. Então, 722 foi o do reino do norte, 580, mais de 100 e tantos anos depois, é que apareceu Jeremias. Mas olha que coisa interessante. Veja o impacto da mensagem de Miqueias nesse tempo aqui em que Deus o chamou para profetizar. Jeremias capítulo 26. Eu quero ler com você o versículo 18. Jeremias capítulo 26, versículo 18. Olha o que está escrito aí. Miqueias, isso é Jeremias falando 150 anos depois que Miqueias já havia desempenhado o seu ministério e morrido. Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá. Lembra lá no começo? A palavra do Senhor veio a Miqueias nos dias de Jotão, de Acás e de Ezequias. Jeremias está confirmando isso. Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos exércitos, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como nos altos de um bosque. Versículo 19, Jeremias faz uma pergunta: mataram-no, porventura, Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Antes, não temeu este ao Senhor, e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor se arrependeu do mal que falava contra eles. Então, olha que coisa extraordinária. Miqueias profetizou contra o reino do norte, contra o reino do sul. O juízo já está aí, o juízo já estava estabelecido para Samaria e para Jerusalém. Mas Ezequias deu ouvidos à voz de Miqueias, o profeta. Ezequias escutou a palavra do profeta. Ezequias e todo o povo de Judá se arrependeu dos seus pecados. A situação estava tão séria que quando Ezequias se arrependeu e se converteu de todo o coração, Judá, Jerusalém já estavam sitiados há tempo, já estavam cercados. Os assírios só estavam esperando assim se esgotarem todos os recursos internos para invadir Jerusalém, para acabar com tudo aquilo. Mas Ezequias se humilhou diante de Deus. Essa foi a época do profeta Isaías. Então, Miqueias e Isaías, eles profetizaram no mesmo tempo, na mesma época.
Deus usou poderosamente Isaías para falar com Ezequias e dizer, olha, está tudo bem, Deus vai lutar por vocês, vocês vão vencer, vão só precisar cantar e louvar, porque a vitória não é de vocês, a vitória é de Deus. Quem é como o Senhor? Quem é como esse Deus poderoso que está com a espada do juízo nas mãos, mas que a todo tempo clama, aquele que está sentenciado a se arrepender, a se converter, a se voltar para Ele, a abandonar os seus pecados? Jeremias não disse isso, o Senhor havia declarado o juízo. Mas como Ezequias deu ouvidos à profecia de Miqueias e se arrependeu, abandonou seus pecados, a Escritura diz que o Senhor arrependeu do mal que disse que lhes faria e não fez. Esse é o Deus que eu e que você servimos. É o Deus justo. É esse Deus do Antigo Testamento, justo, justíssimo, que tem a espada. Mas esse Deus do Antigo Testamento, justo, justíssimo, que tem a espada em mãos e que um dia vai executar o juízo. Ele é o Deus que tarda e que tarda indefinidamente esse juízo, simplesmente porque Ele nos ama, só por causa disso. Só porque Ele ama você. Só porque Ele se afeiçoou a você, e não se afeiçoou a você nem a mim, porque eu e você tenhamos qualquer coisa que lhe agrade, mas só porque simplesmente Ele se afeiçoou a nós, Ele decidiu nos amar incondicionalmente. Só por isso. Ele olha para mim e para você e diz assim, olha, eu já tinha determinado que hoje seria o seu último dia, mas eu estou pensando bem, acho que vou te dar mais uma chance, deixa eu te dar mais um dia, quem sabe? Quem sabe você se arrepende, quem sabe você se converte, quem sabe você se volta, quem sabe você abandona o pecado. Nós jamais seremos capazes de entender isso. A misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus que é dispensado ao pecador, nós jamais seremos capazes de compreender isso. Isso humanamente falando é incompreensível, isso humanamente falando é inexplicável. Mas é assim que Deus é isso que Ele é. Ele é amor, Ele é bondade, Ele é misericórdia. E antes que o juízo chegue, Ele está sempre dando às pessoas uma nova chance, dando às pessoas uma nova oportunidade. Então, os 3 primeiros capítulos de Miqueias são novamente falas da parte de Deus chamando a atenção do povo, dizendo que eles precisam se converter, que eles precisam se arrepender, porque agora já extrapolaram todos os limites. Os capítulos de 4 a 7 são capítulos que reforçam essa ideia, que dizem que realmente o povo pecou e que o juízo virá. Inclusive em relação a Judá, o próprio Judá que se converteu na época de Ezequias, há uma fala da parte de Miqueias, olhando para frente e dizendo, mesmo Judá arrependido hoje, ainda vai se afastar, ainda vai se distanciar do Senhor, e os babilônios vão ser enviados por Deus como mensageiros do juízo dele contra o reino do sul. O profeta estava tendo visão de 150 anos depois da fala dele. A mensagem desse profeta ela é importante, particularmente quando ele fala de um futuro tenebroso para Judá, uma vez que nesse primeiro momento aqui o povo se converteu com a fala dele. E é importante isso para a gente, por quê? Porque isso fala da realidade de que cada geração precisa conhecer a Deus, cada geração precisa ter uma experiência pessoal com Deus, cada geração precisa confessá-lo como Senhor de sua vida, cada geração precisa fazer o seu compromisso, a sua aliança com o Criador. Apesar de Deus fazer promessas aos pais, e essas promessas indubitavelmente se estenderem aos filhos, e não apenas aos filhos, mas a Bíblia diz que Deus é fiel, Deus é misericordioso em até 1000 gerações daqueles que o amam, daqueles que guardam os seus mandamentos. Apesar da misericórdia e da graça de Deus se estender até 1000 gerações daqueles que o amam. O fato é que cada geração precisa assumir o seu compromisso, a sua responsabilidade, a sua aliança. Os ninivitas foram poupados com a mensagem de Jonas e Jesus disse, eles se converteram. Mas 150 anos depois, eles pecaram de novo, se afastaram de novo. 4 gerações depois daquelas que se converteu com a mensagem de Jonas. Abandonou a Deus, começou a praticar iniquidade, impiedade, pecado de novo. E essas gerações elas foram se distanciando a tal ponto que um dia o juízo veio sobre eles.
Ezequias promoveu aqui um grande avivamento em Judá, e por causa desse grande avivamento, Jerusalém, o reino do sul, não foi levado em cativeiro pelos assírios, eles ainda ficaram 150 anos livres. Mas o grande problema é esse: Ezequias morre, vem um outro rei, essa geração de gente que conheceu a Deus morre, e surge uma nova geração. E a fé da geração anterior não serve para essa nova geração. O compromisso da geração anterior não serve para o compromisso dessa nova geração. A fé do pai não serve necessariamente para validar os atos, as atitudes do filho. Deus só tem filhos, Deus não tem netos, Deus não tem bisnetos. Cada pessoa precisa assumir a sua aliança, o seu compromisso com Ele. Cada pai, cada mãe precisa levar o seu filho a conhecer o Deus de seu pai, o Deus de sua mãe, e a fazer do Deus de seu pai, o Deus da sua mãe, o seu Deus. Foi isso que Davi, no leito de morte, disse para Salomão: conhece o Deus do teu pai, e faz do Deus do teu pai o teu Deus. Não fica preso a essa história de que eu sou filho de Davi, porque vai dar certo, porque não é assim que funciona. Capítulo 4 e capítulo 7 de Miqueias. A gente tem da parte de Deus aí promessas de restauração. Capítulo 4 e 5 são lindos. No capítulo 4, Deus fala de uma restauração futura, faz inclusive alusão a um reino do Messias, a manifestação do Messias, ao reino milenar dele. Capítulo 5, a gente tem uma das informações mais extraordinárias do Antigo Testamento. Isaías falou do nascimento de Jesus: um menino nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros. Isaías falou que o menino Messias nasceria. Miqueias falou a cidade, capítulo 5, versículo 2: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Isso aqui é a última vez que no Antigo Testamento alguém fala sobre Belém. Essa profecia de Miqueias aqui, ela foi uma profecia tão impactante, que 700 anos depois que Miqueias disse essas falas aqui, registrou isso, 700 anos depois, os magos estavam lá em busca de Jesus, e Herodes também, não é, querendo saber, e quando foram consultar os sábios, onde é que o menino pode ter nascido, já que tem uma estrela indicando algum lugar? O povo foi para a escritura e leu lá em Miqueias e disse: está escrito que é em Belém. 700 anos depois que Miqueias profetizou, 700 anos depois nasceu o Messias, como está dito aqui no capítulo 5, lá em Belém. Gente, isso é fantástico, isso é extraordinário. O profeta está olhando, está vendo coisas futuras. 4 e 5 fala do futuro, mas o capítulo 6 e 7 ele volta para o presente novamente. E aí eu quero encerrar minha fala com essas referências que nós lemos aqui no capítulo 6. Esses 3 versículos que a gente tem aí, os versos 6, 7 e 8, a gente pode considerar isso aí no Antigo Testamento como aquilo que alguns estudiosos chamam de Evangelho da Justiça Social. Coisa esquisita, Evangelho da Justiça Social. Mas é isso que esses 3 versículos aqui apresentam para a gente. Capítulo 6 de Miqueias, versículos 6, 7 e 8, isso aqui é o resumo mais enxuto que a gente tem no Antigo Testamento, sobre o significado da lei e sobre o que significa cumpri-la. Lá do Novo Testamento, Jesus não resumiu a lei, um doutor da lei não perguntou qual é o grande mandamento. Jesus disse: olha, tem 2, se você cumprir eles, fechou a lei. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o seu semelhante como a si mesmo. Se você fizer isso, cumpriu a lei dos profetas. Aqui o que Deus faz, através de Miqueias, é exatamente isso, é resumir para o povo. Eu já cansei de falar para vocês, tem 150 anos que eu estou enviando gente para falar, parece que vocês não sabem ler, parece que vocês não entendem. Então deixa eu explicar o que eu quero dizer. Deixa eu falar assim da forma mais clara, mais cristalina, mais resumida possível, para vocês entenderem o que é que vocês precisam fazer para se livrar do juízo. E aí a primeira coisa que Deus mostra para eles aqui é que a coisa, ela não vai acontecer a partir da mera liturgia. Como é que vocês vão se apresentar e vão se inclinar diante do Altíssimo? Como que vocês vão fazer isso? Vocês acham que vão fazer isso através de holocaustos? Acham que é isso que eu quero? Que vocês tragam bezerros de 1 ano e degolem esses bezerros aqui diante de mim?
Vocês acham que eu vou me alegrar com milhares de cordeiros? Ou com 10.000 ribeiros de azeite? Vocês acham que a maneira de se apresentar diante de Deus, que a maneira de se achegar diante do Altíssimo, é entregando os primogênitos de vocês por causa dos pecados de vocês? Vocês acham que é através de algum ritual cultico ou litúrgico que vocês vão agradar a Deus? Vocês estão iludidos nisso. Vocês são injustos, vocês são infiéis, vocês são pecadores, vocês são apóstatas, vocês são implacáveis, vocês são rebeldes, vocês são idólatras. Mas aí vocês vão ao templo, oferecem lá animais, sacrifícios, farinha, azeite, fazem algumas orações litúrgicas e voltam para as casas de vocês com a consciência tranquila, achando que está tudo certo entre vocês e Deus. O que é que Deus quer de fato de vocês? Como é que vocês podem se achegar diante dEle? E aí o versículo 8, ou no versículo 8 ele diz, Ele te declarou, ó homem. Ele resume em 2 ou 3 palavras aqui o que você tem que fazer para ser aceito diante dele. Ele declarou para você o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Primeira coisa que Deus pede, pratique justiça. Pratique justiça. O problema do povo aqui é injustiça e infidelidade, é o pecado. Ué, pastor, mas a gente não é salvo pela fé sem as obras, é? Mas esse pratique justiça aqui não é um desafio para pessoas viverem de acordo com obras, não. Esse pratique justiça é um desafio para você honrar a fé que você está dizendo que tem. Para de oferecer cordeiro, para de oferecer azeite. Para de oferecer novilho, para com isso. Isso é uma declaração de fé que, infelizmente, ela não se consome, ela não se concretiza a partir de ações. Para de mostrar na liturgia aquilo que você de fato não é, o que Deus quer de você. É que ao invés de você representar simbolicamente ou liturgicamente uma vida de justiça, é que você pratique a justiça. O que Deus pede de você é, primeiro, pratique a justiça. Depois, ame a misericórdia, ame a beneficência. Amar a misericórdia. Está disposto a ser parecido com Deus. Eu não disse para vocês que esses 150 anos aqui são 150 anos de modelo que Deus dá para a gente de paciência, de bondade, de misericórdia, de chance, de oportunidade, de tentativa que Ele dá de novo, para um ser humano que está perdido, que está condenado. Ame a beneficência, incline o seu coração para o outro. Incline o seu coração a ser amoroso, a ser tolerante, a ser misericordioso, a ser gracioso com o outro. E em terceiro lugar ele diz, e ande em humildade com teu Deus. Caminha com Ele. A coisa começa por dentro, né? Primeiro eu me converto, meu coração, depois meu coração se enche do amor de Deus, depois esse amor é externado. É assim que as coisas acontecem. Deus está dizendo para Israel que eles têm que fazer o inverso agora, porque eles já passaram por esse processo. E já são povo de Deus. Só que é um povo de Deus que já não tem compromisso, que já não conhece mais. Ele está dizendo, faz o caminho de volta. O caminho você já fez e já conhece, agora faz o caminho de volta. Mas faz o caminho de volta do jeito certo. Você sabe que tem que praticar justiça, sabe? Então começa praticando justiça. Você sabe que tem que amar, que tem que ter misericórdia, que tem que exercer a misericórdia, então exerça a misericórdia. E aí o caminhar com Deus, o andar com Deus vai ser consequência disso. Interessantíssimo. Isso aqui é um chamado, é o evangelho da justiça, não é? O resumo de toda a lei no Antigo Testamento. O resumo de toda a lei é essa. Pratique a justiça, ame o seu próximo, o seu semelhante, caminhe com Deus. É só isso que você tem para fazer. Capítulo 7. Deus diz para o povo que está todo mundo perdido mesmo, que a situação está muito difícil. Mas eu vou terminar minha fala só com a leitura dos últimos 3 versículos do capítulo 7. Capítulo 7, Deus coloca todo mundo debaixo do juízo e diz, olha, não tem nenhum justo. Já fiz o que pude, mas não tem jeito. Agora olha
os 3 últimos versículos aí para eu terminar minha fala com vocês. Olha como que o profeta termina o capítulo 7. O nome dele vem dessa pergunta que é feita aí no versículo 18. Quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Mesmo tendo dito, está todo mundo sob juízo e ninguém vai escapar, o profeta ainda diz assim, tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. É o mesmo Deus, Ele não muda, é o mesmo. Feche seus olhos. Pensa que amor é esse, não é? Pensa que Deus é esse que nós servimos. Coloque-se diante dele nesse momento. Só isso que ele pede de você. Pratica a justiça. Ama o seu semelhante. Caminha com Deus, é só isso. Pai, no nome de Jesus, eu quero mais uma vez celebrar o teu nome junto com os meus queridos e queridas aqui presentes. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama e cuida de cada um de nós com amor fraterno, com um amor que nós somos incapazes de descrever e muito menos de entender. Obrigado porque esse amor descrito aqui nos últimos versículos de Miqueias, ele muitas vezes se manifestou na minha vida e se manifesta até hoje. É por causa dele é que eu estou aqui, é por causa dele é que nós estamos aqui. E a única coisa que eu lhe peço nesta hora, Paizinho Celeste, no nome de Jesus, é que o Senhor jamais permita que nós nos esqueçamos quem é efetivamente o Deus de amor a que servimos. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, em nome de Jesus.